Somos bem-aventurados, porque o Senhor anda conosco. Em Êxodo 33, quando Moisés vindicava a presença do Senhor na caminhada para a terra de Canaã, Deus estava irado com seu povo, porque fizeram um bezerro de ouro, dizendo que eram os deuses que os tiraram do Egito, sendo que Deus é quem tirou o povo de Israel do Egito com a sua mão poderosa. Deus então ficou aborrecido e disse que iria exterminar o povo. Mas Moisés lembrou-lhe de que ele havia feito uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Então, Deus, por força da aliança, disse então que iria levar o povo de Israel para a terra de Canaã. Todavia, ele iria enviar um anjo. Isso está no capítulo 33 de Êxodo, versículo 2. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Irmãos, Deus queria cumprir o que prometera a Abraão, Isaque e Jacó, mas por causa da rebeldia, da dura cerviz de seu povo, ele cumpriria a sua promessa, todavia ele não iria pessoalmente com o seu povo, enviaria um anjo. Moisés se desesperou. Moisés então começou a negociar com o Senhor. No capítulo 33, versículo 12, disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. A resposta de Deus para Moisés, irmãos, é uma resposta maravilhosa. Este versículo eu tomei para mim. Ele disse a Moisés: respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Deus havia dito que não iria, mas pela prece, pela intercessão de Moisés, Deus disse-lhe que a sua presença iria com Moisés e ele daria descanso a Moisés. Irmãos, graças ao Senhor, o Senhor está conosco. Deus está conosco. O que faz diferença de nós sermos um povo especial de Deus, de outros povos, é que o Senhor está conosco e Ele anda conosco. No versículo 16, no versículo 15, Moisés lhe disse: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu
e o teu povo de todos os povos da terra. Irmão, nós somos separados de todos os povos da terra porque o Senhor anda conosco. Não só o Senhor está conosco, mas Ele anda conosco. Irmãos, isso nos dá muita tranquilidade e segurança. Ó Senhor Jesus, esses últimos anos, desde a partida do nosso querido irmão Dong, Ele que estabeleceu um fundamento sólido na obra de Deus, Ele sofreu todas as dificuldades que quem começa uma obra, quem é pioneiro numa obra, ele passou por muitas dificuldades, ataques, resistências, intempéries. Ele tinha um caráter resiliente. Ele não se deixou abater nunca, mesmo no meio de muita dificuldade e muitos mal-entendidos e muitos ataques. Ele permaneceu firme no Senhor. E durante esses anos em que ele ministrou entre nós, ele estabeleceu um sólido fundamento. Qualquer edifício, para se construir, para que o edifício possa ser levantado, é necessário um alicerce firme. Graças a Deus, através do ministério do irmão Dong, nós hoje estamos construindo sobre um fundamento firme. Graças a Deus. Não só em termos de verdades, temos um fundamento firme. E também ao longo dos seus anos que serviu no seu ministério, ele solidificou muitas igrejas, muitas vidas particulares. E não só isso, através do seu ministério vieram muitas ferramentas que eu posso enumerar algumas delas. Por exemplo, a editora Árvore da Vida, que publica livros. Imagine você sem os livros hoje da editora Árvore da Vida. Eu não consigo me imaginar como podemos sobreviver sem os livros da editora Árvore da Vida. Então nós temos essa ferramenta maravilhosa. Em 89, nós começamos a publicar o jornal Árvore da Vida. É um jornal de alcance muito grande, muitos conheceram a igreja, conheceram o Senhor através do jornal Árvore da Vida. E hoje continua sendo uma ferramenta para nós pregarmos o Evangelho. E nós então começamos a ter as cooperativas para poder distribuir os livros da editora, e nós começamos a ter comportores entre nós, para levar a palavra escrita, pregar o Evangelho do Reino através da palavra escrita para todas as pessoas. Aí veio o SEAP. Graças a Deus nós temos vários SEAPistas, vários que fizeram SEAP, foram aperfeiçoados para a pregação do Evangelho, e hoje são soldados de Cristo. E depois do SEAP, o Senhor deu para nós Bucafé. Irmãos, Bucafé se tornou uma referência, né, para muitas pessoas. Quando as pessoas hoje veem essa marca Bucafé, as pessoas sabem que encontraram a sua casa, encontraram o seu lar. E mais tarde veio então o Instituto Vida para Todos, que hoje proporciona usando toda a tecnologia de comunicação e de mídias sociais, e nós temos a divulgação da nossa palavra falada por meio da comunicação. Então, hoje, ao mesmo tempo que vocês estão aqui ouvindo, nós temos essa câmera que está divulgando com a transmissão ao vivo para muitas pessoas acompanhando essa mensagem ao vivo. Então são todas as ferramentas que o Senhor nos deu
Para quê, irmãos? Para que nós possamos cumprir com a nossa responsabilidade, com a nossa parte. Então, essa noite eu queria começar falando do seguinte. Eu queria dizer para você, você que vive aqui no Brasil, você é especial. Porque o Brasil é especial para Deus. Porque o Brasil tem uma incumbência especial da parte de Deus. Brasil foi descoberto em 1500, no ano 1500, é isso? E foi enviado por Dom Manuel, ou Dom Emanuel, que é Deus conosco. Saíram 13 caravelas, mas uma desapareceu no mar. Chegaram 12 caravelas ao Brasil. 12, número 12, número completo. E chegaram no dia da Páscoa. Chegaram no dia da morte do Senhor. E não trouxeram nenhuma imagem de escultura nas caravelas, apenas trouxeram uma cruz. E colocaram uma cruz aqui no Brasil, que hoje está no Porto Seguro até o dia de hoje. E chamou essa terra de Ilha de Santa Cruz, porque achavam que se tratava de uma ilha. Santa Cruz. Quando descobriram que não era uma ilha, era um continente, chamaram então terra de Vera Cruz, de verdadeira cruz, Vera Cruz. E vieram para o Brasil nessas caravelas muitos refugiados. Só que alguns achavam que eram refugiados, prisioneiros, pessoas de baixo padrão moral, baixo padrão qualidade, né, de vida ético, mas não, muitos deles estavam fugindo da Inquisição, chamada Santa Inquisição na Europa. Muitos deles eram judeus. Por isso, irmãos, nós temos uma ligação muito forte. Portugal, Brasil, Israel. Deus fez assim. Deus fez assim. E muitos que têm sobrenome Oliveira, Pereira, que tem nome de árvore de frutas, né? Provavelmente veio da descendência judia. Por isso, irmãos, Deus nos fez diferentes. Nós temos, e aí, o que aconteceu? De onde veio o nome Brasil? Entre os judeus que vieram para cá, havia um judeu comerciante e viu aqui, nesta terra, um tipo de árvore, né, de cor vermelha, muito boa. Ele começou a exportar essa árvore para Portugal e para a Europa. Ele era um comerciante da madeira, comerciante de pau, e o nome dele é Barzilai, judeu Barzilai. E começaram a chamar, de onde você comprou essa madeira? Eu comprei de Barzilai. Então é madeira de Barzilai, pau de Barzilai, e no fim ficou Pau Brasil. E veio o nosso nome definitivo, que é Brasil. Brasil, na verdade, veio de Barzilai. Barzilai. E Barzilai quem foi? No tempo de Davi, quando ele fugia de seu filho Absalão, e se refugiou no deserto, onde não havia mínima condição para sobrevivência, ele e os que estavam com ele, apareceu um Barzilai junto com outros e lhe trouxeram, né, mantimentos e coisas para a sua sobrevivência no deserto.
quando Davi fugia no deserto, Barzilai apareceu e lhe sustentou o tempo que ele esteve no deserto. Irmãos, por isso o Brasil, ele tem essa vocação de sustentar as pessoas no deserto. Apocalipse 12 diz que a mulher fugirá para o deserto. Quando o dragão apertava a perseguição, a mulher fugiu para o deserto. E o deserto, irmãos, é o Brasil. O Brasil é o deserto, porque o Brasil tem vocação para sustentar os que vêm, sendo perseguidos, e nós vamos alimentar o povo de Deus aqui no Brasil. Por isso você e eu, que estamos vivendo nesta terra, nós somos especiais para Deus. O Brasil não tem uma cultura milenar, nós temos apenas 500 anos de história. É pouca coisa para uma civilização. A civilização chinesa é milenar. Civilização no Oriente Médio é milenar. Então, se você visitar esses países que têm milênios de história, você vê que são países, são pessoas que têm muita tradição, muita raiz. Eles estão muito ligados à sua tradição, sua cultura milenar. E o Brasil não tem esse peso de cultura milenar. Aparentemente é uma coisa negativa, mas, irmãos, se tornou uma coisa positiva para Deus, porque é um povo flexível, mais flexível por não ter todas aquelas tradições, aquelas raízes que nos prendem na cultura. Nós viramos um povo mais fácil de receber a incumbência de Deus. Então Deus nos incumbiu com uma coisa muito especial. Que Deus nos incumbiu com a tarefa especial. Vamos abrir em Apocalipse 12, vamos? Abra sua Bíblia em Apocalipse 12. Se alguém quiser projetar aquele mapa do Apocalipse 12, já pode projetar, tá? Já está aqui? Já está aqui. Aí. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça? Isso nos remete ao sonho de José. O sonho de José está registrado em Gênesis 37. Dá uma olhada em Gênesis 37. Gênesis 37, versículo 9, como diz: teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. 11 estrelas, quer dizer, com eles seriam 12 estrelas. Então, as estrelas se relacionam com os patriarcas. Eles são 12 tribos de Israel. São todos filhos de Israel. Aí surgiram o povo de Israel. Então, as 12 estrelas na cabeça referem-se aos patriarcas. E a mulher estava com a lua debaixo dos pés,
a lua representa o povo de Israel debaixo da lei no Antigo Testamento. Quer dizer, enquanto não vinha Cristo, eles estavam no tempo da noite. Então, o povo de Israel era como essa lua, a lua durante a noite. Até que venha o sol. Que sol é esse? Lucas capítulo 1, versículo 78. Quem é o sol? Vou ler desde Lucas 76. Lucas 1, 76. Tu, menino, serás chamado o profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Quando veio Cristo, chegou o sol nascente das alturas. Portanto, o sol representa o povo do Novo Testamento depois da vinda de Cristo, tá? Como sol nascente das alturas. Então aqui, o povo, a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, representa a totalidade do povo de Deus. Desde os patriarcas, o povo de Israel no Antigo Testamento e o povo de Deus no Novo Testamento, a igreja, a sua igreja. E essa mulher achava-se grávida, versículo 2, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar luz. Então, essa mulher hoje, irmãos, hoje, está grávida, está sofrendo tormentos para dar luz, para dar à luz. Viu-se também um outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Esse dragão grande começou como uma pequena serpente em Gênesis capítulo 3. Mas por ter bebido tanto sangue do justo, dos santos, ele se tornou um grande dragão vermelho. Ele devorou muita carne, muito pó, né? E nós vemos que ele tinha 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas, que é igual à besta, o anticristo que surgirá, também será representado dessa forma. Isto é, esse dragão, ele será um com o anticristo. Isso já nos tempos finais. E esse dragão, com a sua cauda, arrastava a terça parte das estrelas do céu, que são os anjos caídos, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Esse dragão, quando chegar no final dos tempos, na hora certa, ele vai arrastar e lançar essa terça parte das estrelas do céu, os anjos caídos, virão aqui para a terra. Você imagina a confusão, imagina os tempos difíceis que os homens terão quando acontecer isso. Por isso, irmãos, hoje, vamos tratar de cumprir a nossa tarefa. Qual é? Essa mulher que no nosso tempo agora é a igreja. A igreja está grávida, está para dar à luz a quem? O filho quando nascesse. E quando o filho nascer, o dragão vai devorar. Porque o filho
é a parte mais forte da mulher. Versículo 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e aleluia, o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, até o terceiro céu. Irmão, o que quer dizer tudo isso? Quer dizer que a mulher, a função, uma das funções da mulher hoje é produzir, gestar e fazer nascer o filho varão. Que é o filho varão? O filho varão é a parte forte, a parte, o quê? Guerreira, a parte madura do povo de Deus, a parte do povo de Deus que luta pelo reino de Deus, que luta contra os interesses do dragão. Portanto, irmãos, a igreja está produzindo essa parte vencedora. Você quer fazer parte vencedora? Quer fazer parte dela? Ó Senhor Jesus, essa, irmãos, tem sido a nossa luta para com vocês. A gente vem, viaja de cidade em cidade, ministra a palavra. Irmão, não é só para poder falar, porque gostamos de falar. Irmãos, Deus quer, através do seu falar profético, produzir a sua vontade sendo executada. Deus quer executar a sua vontade. Então, nós que viemos debaixo dessa missão, dessa responsabilidade, nós não falamos por falar, nós falamos para produzir um resultado. Que resultado é esse? Que entre as igrejas, entre os filhos de Deus, possa produzir mais rapidamente um grupo de pessoas crescidas e maduras. Nós, no Brasil, temos essa responsabilidade de fazer nascer o filho varão. É por isso que em 1999, quem estava lá na época, debaixo do ministério Mondong, o Espírito Santo mandou que todos nós saíssemos da nossa cidade para pisar com os nossos pés todas as cidades aqui da América do Sul. E nós, naquela época, nós fizemos. Foi ou não foi, Joel? Você estava lá em Manaus. Estava lá, né? E nós pisamos com nossos pés, porque onde pisar a planta dos nossos pés, o Senhor nos dará. E no ano 2000, nós fomos para a África, porque a África era um continente abandonado e esquecido. E se na África não produzisse a parte madura dos crentes, todos os outros vencedores terão que esperar. Então nós fomos para a África para apressar o surgimento, o nascimento do filho varão. Não que o filho varão nascesse da África, mas a África seria a parte que nós teríamos que esperar. Mas graças ao Senhor, hoje o trabalho na África está produzindo parte desse filho varão. Então, a nossa responsabilidade hoje, espero que você, a partir dessa reunião, você saia daqui ciente da sua missão. A nossa missão aqui, irmãos, é de produzir o filho varão. O filho varão é a totalidade dos vencedores dentre os filhos de Deus. Incluindo todos aqueles vencedores que já dormiram no Senhor. E mais os que ainda virão a crer no Senhor, e eles poderão crescer, amadurecer juntamente conosco. Nós somos responsáveis pela produção do filho varão.
E ao mesmo tempo, nós somos responsáveis para preparar essa terra como um deserto para alimentar a mulher quando viesse para cá, durante a grande tribulação. Eu vou continuar lendo aqui. Versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Quantos anos são 1260 dias? Divide por 360. E meio, tá? Então, a mulher, dragão está para devorar o filho varão. Mas o filho varão, quando nascer, não vai ser devorado pelo dragão. Deus vai tomar para si. Ele vai ser arrebatado até o terceiro céu. Eu quero fazer parte disso. Esse tour eu quero ir. Eu quero ir para o terceiro céu. Mas os que ficarem, que é a mulher, restante do povo de Deus, começarão a sofrer a perseguição de anticristo na grande tribulação. Haverá a besta e falso profeta. E perseguirão a mulher, perseguirão o povo de Deus, tanto os judeus quanto os da igreja. Então muitos voarão para cá, de avião, virão para o Brasil. Mas se chegarem aqui no Brasil, vão para as cidades, não tem vida da igreja. Então nós não preparamos bem o lugar. O que é preparar o deserto? É preparar, fazer com que cada cidade tenha uma vida da igreja prevalecente. Tenha uma vida da igreja gostosa para se viver. Que seja uma arca de Noé. Não é? Livre das contaminações do mundo. E onde há verdadeiramente o amor fraternal, crescendo juntos, sendo protegidos nesse lugar. Portanto, irmãos, nós temos essa dupla função. A primeira função é produzir vencedores. A segunda função é preparar em cada cidade, aqui no Brasil, cada cidade tem a vida da igreja forte. Você é obrigado a fazer isso. Vamos fazer isso? Onde você está, a vida da igreja não pode ser fraca. Não pode ser sem expressão. Precisamos alcançar mais pessoas, ganhar mais pessoas, ter mais realidade daquilo que nós ouvimos, da palavra que recebemos, viver uma vida da igreja vitoriosa, prevalecente. Isso é preparar o deserto para quem vier. Vocês estão me entendendo ou não? Espero que vocês estejam me entendendo. Até hoje, os vencedores que o Senhor teve, até o dia de hoje, foram vencedores individuais. O Senhor tomou um, tomou outro, não é isso? Eles foram vencedores. Mas nós não vimos ainda um grupo de vencedores amadurecendo juntos, crescendo juntos. Esse grupo de vencedores, irmãos, representarão o nascimento do filho varão. Você quer fazer parte desse grupo de vencedores? Então você tem que sair da sua mesquinharia, da sua infantilidade, ficar criticando um ao outro, porque você precisa desses junto com você, para crescer juntos. Por isso, faz um tempo já, irmãos, a gente vem trabalhando nisso, para nós sairmos daquele clima de vida da igreja, cheio de críticas, cheio de invejas, cheio de disputa pelo poder, cheio de competições
para ver quem é melhor, quem é pior, quem chegou primeiro, quem não chegou primeiro. Irmão, tudo isso é infantilidade. Maledicência, falar mal dos irmãos em casa, falar mal da liderança. Irmãos, tudo isso faz com que a gente fique no deserto por mais 40 anos. Eu não quero ficar mais 40 anos no deserto. Está na hora, irmãos, em deixar essas coisas para trás. Começar a buscar realmente o que é importante. Crescimento de vida. A palavra profética da parte de Deus tem sido fiel. Ela não tem faltado para nós. Então, cabe a nós, irmãos, tomar sério cada palavra profética e praticá-la. Só que você precisa de um grupo de pessoas para praticar junto. Esse grupo de pessoas então será o grupo de vencedores. Porque um vai ajudar o outro. Em vez de um puxar tapete do outro, um fazer tropeçar outro, agora, irmãos, é um orando por outro. Um suportando o outro. Todos praticando o quê? Muita paciência, perdão, não é? E longanimidade, compaixão. Em lugar, irmãos, de julgar um ao outro, de criticar um ao outro, de falar mal um do outro. Irmãos, hoje nós temos que trabalhar para surgir um grupo de vencedores. Porque se não houver um grupo junto conosco, crescendo juntos, suportando uns aos outros, porque defeito todos temos ou não tem? Precisamos crescer juntos, apoiar um ao outro, um ajudar o outro. Irmãos, nós vamos ter logo um grupo de vencedores. Aí está muito próximo ao nascimento do filho varão. Vocês acreditam nisso? Eu venho esgoelando-me, me desgastando de cidade em cidade. Irmãos, é para esse fim. Eu não estou aqui apenas falando para falar uma palavra bonita. O encargo que o Senhor me deu é ajudar, ministrando a palavra, para produzir um grupo de pessoas vencedoras, maduras entre nós. E ao mesmo tempo, nós precisamos preparar cada cidade, tendo uma vida de igreja forte. Para isso, o Senhor acabou de nos dar mais uma ferramenta. Em setembro último, na conferência internacional, lá na sala dos cooperadores, nós compartilhamos algo sobre o Senhor precisa ressuscitar para nós o projeto Expo Livro. E os irmãos reagiram super bem. Aí nós comentamos isso também na reunião com o público geral e todos tiveram uma boa reação. Só que nós não sabíamos por onde começar. Os expolivros que nós tínhamos, irmãos, não sei se vocês sabem como surgiram os expolivros. Foi mais ou menos, se eu não me engano, em 1992. Eu fui com o irmão Dong para a Argentina visitar uma cidade da grande Buenos Aires, chamada São Martín. E ali um irmão, que estava eu e o irmão Dong hospedados, ele disse para nós que havia, perto da casa dele, um ônibus usado à venda. Ele gostaria de transformar aquele ônibus em uma livraria. O que o irmão Dong achava? O irmão Dong é muito rápido, e na hora, deu um clique nele. Eu passei aqueles dias na casa desse irmão, desenhando um projeto, o projeto Expo Livro. O irmão Dong foi dizendo para mim, você prepara um ônibus onde as poltronas de noite viram cama para a equipe dormir, tem que ter um banheiro, isso, aquilo, tal, né? Na frente tem que ter um toldo e vira um lugar de exposição de livros e contatar as pessoas ali. Vocês podem fazer apresentações, podem fazer estudo bíblico, falou muita coisa. Aí então eu desenhei ali, irmãos, ali surgiu em São Martim o primeiro expolivro. Era Expolibro, porque era em espanhol, era na Argentina. Então esse projeto aqui
nós entregamos para esse irmão para realizar. Aí no avião de volta para São Paulo, o irmão Dong falou para mim no avião: Pedro, chegando em São Paulo, você já vai procurar um ônibus, compra um ônibus, nós vamos fazer o nosso Expo Livro. Eu falei para o irmão Dong, né? Não é muito rápido, não. Vamos esperar um pouco, ver como é que vai se sair o Expo Livro, né, em Buenos Aires. E se der certo, a gente faz. Irmão Dong não é de esperar, não. Irmão Dong falou: não, vai e compra. E lá vou eu, nunca tive experiência de comprar ônibus, né? Lá vou eu para a empresa São Geraldo. Eu comprei um ônibus da São Geraldo. Aí, quando eu levei para São Paulo, eu falei: onde eu vou reformar esse ônibus? A gente não tinha mínima experiência nisso. Aí levamos para a marcenaria de um irmão lá em Sumaré. Aí começamos a quebrar a cabeça. Primeiro levamos para em São Paulo um lugar para fazer funilaria. Fazendo funilaria e depois a parte de madeira complementar de marcenaria. Irmãos, foram dias difíceis, a gente não sabia como fazer, mas finalmente saiu o Expo Livro 1001, né? 1001. Esse ônibus 1001 monobloco saiu para a cidade de Cruzeiro pela primeira vez, no Vale do Paraíba. E ali foi um sucesso, né? Só que nós não tínhamos seapistas, na época não tinha SEAP, não tínhamos colportores, eram voluntários, eram pessoas assim como você, né? Você tem uma necessidade, falta gente na equipe, então alguns doavam o seu tempo. Eu vou doar 2 semanas, vou doar 1 mês. Assim a gente fazia, né? Surgiu o Expo Livro. Irmãos, quando saiu o primeiro Expo Livro, o irmão Doug já me falou: Pedro, compra mais 5 ônibus. Eu falei: Senhor Jesus, como esse homem é rápido, né? 5 ônibus, lá vou eu. Aí eu fui na empresa Gontijo, comprei outros 5 ônibus e reformamos outros. Aí foram 6 ônibus rodando de início, não é isso? Depois veio mais 2001 e assim por diante. Irmãos, o Expo Livro foi um sucesso na época. Muitas cidades foram abertas, muitas igrejas foram levantadas por meio do Expo Livro. Muita gente conheceu a igreja por meio do Expo Livro e conheceu o Senhor por meio do Expo Livro. Só que, irmão, nós não tínhamos condições de manter. Os ônibus vão ficando velhos, dando problema no motor, dando problema no câmbio, né? Precisamos de manutenção aqui e tal. E a equipe não tinha equipe permanente, né? Não tinha SEAP, e a coisa, pouco a pouco, teve que parar. Só que o Senhor nos deu o sentimento de novo começar esse projeto. Mas como? Só que agora nós temos SEAP, nós temos colportores, né? Mas como é que nós vamos fazer? De novo comprar aqueles ônibus, e depois o ônibus envelhece, dá problema no câmbio, dá problema no motor, como é que faz? Então, um irmão no sul tinha me falado que 4 anos atrás ele tinha feito uma oferta a uma grande empresa que fez uma carreta e reformou essa carreta para apresentação dos seus produtos. E uma carreta bonita, cujo piso da carreta sai e dobra a área da carreta, né? Já está aqui, né? Essa aqui, ó. Tá vendo? Ele sai e dobra a área da carreta. E ali dentro cabe umas 40 pessoas a 50 pessoas, e ali eles faziam a apresentação dos produtos dessa empresa. Só que também por dificuldade de manutenção, dificuldade de operacionalizar isso, eles pararam também. Aí o nosso irmão, 4 anos atrás, ofereceu, essa carreta foi transformada, essa empresa gastou 380 mil para transformar numa carreta assim. E o irmão viu que estava parado e ofereceu, se eu não me engano, 180 mil, 160 mil. E eles não quiseram vender. Aí 2 anos atrás, continuava parado,
a parada, a carreta, o irmão ofereceu 120 mil e eles também não aceitaram. Só que agora, em setembro, eu pedi para ele fazer contato de novo. Aí ele fez contato e soube que a empresa não conseguia vender e ia colocar no leilão. E o irmão ficou indignado. Falei, mas eu estou procurando comprar e vocês não vendem, agora vocês colocam no leilão. Quanto é o preço mínimo, lance mínimo que vocês colocaram no leilão? 28 mil. Aí o irmão ficou, né? Ué, vocês não querem vender para mim, mas claro que lance mínimo não é o lance mínimo que eles vão vender. Eles talvez esperam vender por 60 mil, 80 mil. Mas aí o irmão falou para eles assim, não, tira do leilão, eu compro essa carreta. Bom, aí começou a negociação. Aí quando começamos a negociar, a empresa disse que teriam 3 carretas, não era só uma, 3 carretas. E por essa empresa ser cliente desse irmão, ele tem uma empresa de logística, eles então fariam as 3 carretas por 120 mil, que são 40 mil cada uma. Olha só, em vez de comprar 120 por uma, vieram 3, por 40 mil cada uma. Aí o irmão me ligou. Eu falei para esse irmão, diga para essa empresa que nós não temos condições de comprar 3. Vamos comprar só uma e vamos operacionar com uma e depois vamos ver se der certo a gente compra. Na verdade, também uma jogada para ver, né? E aí falou assim, aí a própria dona da empresa ligou para o irmão, dizendo, você está louco, eu estou te dando uma oferta como essa, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar as 3 carretas por você por 90 mil, não se fala mais nisso. As 3 carretas por 90 mil, 30 mil cada carreta, uma carreta está no sul, uma carreta está em São Paulo, no interior de São Paulo, e uma carreta está em Salvador, Bahia. Então, irmãos, graças ao Senhor, nós temos hoje 3 carretas para trabalhar como Expo Livro. Aí nós decidimos o seguinte, já que a primeira carreta estava no sul, e a região sul tem encargo por ela, então vai atuar na região sul, vai ser isso aqui, tá? Só que não vai ser Bucafé Truck, nós vamos trocar, vamos colocar Bucafé Unidade Imóvel, tá? Unidade Imóvel. Embaixo, Projeto Expo Livro, vamos ressuscitar esse nome Expo Livro, que é um nome muito forte, né? Na época. Então, irmãos, esse primeira carreta vai ficar no sul, a segunda carreta vai ficar sudeste, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e a terceira carreta que está em Salvador vai ser para norte, nordeste e centro-oeste. Então, vocês vão ficar com essa terceira carreta, tá? Só que, irmãos, nós precisamos pagar imediatamente para o irmão, porque está sendo descontado do dinheiro dele, né? Esses 90 mil estão sendo descontados do dinheiro dele. Então, os que pegaram no sul já pagaram os 30 mil para esse irmão. E nós, de São Paulo, e Minas e Espírito Santo, já também pagamos 30 mil. Agora falta vocês pagarem. Quando eu acabei de lançar esse projeto em Castanhal, no Pará, terminou a reunião, um irmão, não é empresário, era um profissional liberal, ele veio nos procurar, dizendo que ele foi ganho pelo Expo Livro, ele foi tão tocado, tão emocionado por aquilo, ele ofertou 30 mil, só ele, 30 mil. Irmão, isso é de tocar os nossos corações. E o que nós vamos fazer? Nós vamos reformar essas carretas. Por que agora a carreta é melhor para manutenção? Porque a carreta não tem motor, não tem câmbio para deteriorar, né? A carreta, você só precisa de alugar um cavalo mecânico
para puxar a carreta até um lugar determinado e deixar parado lá. Então nós não temos, a manutenção é muito mais baixa, tá? E não se deteriora, é só manter aquilo, tá? Então, irmãos, a carreta é muito mais fácil. E junto com essa carreta, porque a carreta causa impacto numa cidade, é ou não é? Você vai para uma cidade, por exemplo, qual cidade? Caruaru. Caruaru. Uma cidade grande daquela, temos poucos irmãos lá. É isso. Olha lá, as pessoas dentro da carreta. Então, nós estacionamos. Só que a equipe precursora tem que trabalhar muito bem junto à prefeitura, mostrando que nós vamos trazer benefício social, vamos fazer ação social mesmo, tá? E nós vamos levar benefício cultural, né? Nós vamos incentivar a leitura e levar, por exemplo, o teatro Lua Lulu, né? E cuidar das crianças, por exemplo, e o benefício espiritual. Nós vamos tornar a cidade, quem sabe, menos violenta, tá? Então, irmãos, isso no passado já fizemos. Quem sabe a prefeitura, o prefeito que for tocado por isso, pode bancar muita coisa, bancar alojamento, bancar refeição, bancar água, luz, etc, etc, tá? Então, sim, irmãos, nós queremos, por exemplo, levar para fazer o quê? Juntamente com a carreta, podem trabalhar vans, peruas, Kombi, doblô, com o mesmo adesivo, tá? Então, todo mundo sabendo que trata do mesmo projeto. E SEAP e Lorena estão inventando um Expolivo Bike, um projeto Bucafé Bike, né? E nós, irmãos, imagina só, vamos para o Caruaru, encher os bairros de Caruaru com essas combis, com essa van, com esse bike, com as barracas, com as tendas, isso, sempre com o mesmo logo, e visitando as cidades vizinhas. E fazer o quê? Fazer um grande tumulto positivo naquela cidade, não é isso? Pregar evangelho. Ganhar pessoas para a igreja. Levantar uma vida da igreja forte em cada cidade. Vocês dizem amém ou não? Faz parte da nossa responsabilidade, irmãos, de produzir filho varão e preparar o deserto. É através da vida da igreja, tudo é através da vida da igreja. Por isso, irmãos, a vida da igreja não pode ser fraca mais, precisa ser forte. Daqui para frente, irmãos, vamos fortalecer as vidas da igreja em cada cidade, né? Então, aí, essa carreta talvez fique um mês em uma cidade, trabalhar bem, com as equipes bem treinadas, né? Para ajudar a levantar mais irmãos para viver a vida da igreja naquela cidade. Aí então essa carreta depois vai para a segunda cidade, também já programado com a prefeitura, para uma segunda cidade, e quem sabe fique uma equipe ajudar a igreja desse lugar a consolidar esses que foram contactados, tá? E depois parte para a terceira cidade, assim por diante, tá? Então, assim, imagina só, então pelo menos em 6 meses conseguimos trabalhar bem em 6 cidades. 6 vezes 3 carretas, 18 cidades. Não, é isso mesmo, né? 18 cidades. Ó Senhor Jesus, esse é o meu sonho. É o meu também, irmão Pedro. Produzir vencedores. Eu vou terminar a mensagem falando da seguinte forma. Irmãos, precisamos amadurecer. Precisamos parar com as criancices. Buscar a palavra. Ó Senhor Jesus. O Evangelho de Deus revelado no livro de Romanos, irmãos, é um evangelho maravilhoso, grandioso,
Você talvez não tenha noção da dimensão do Evangelho de Deus, da dimensão do alcance da salvação de Deus. O Evangelho de Deus mostra, começando pelo homem caído no fundo do poço, condenado já por Deus, já sentenciado por Deus à morte eterna, à perdição eterna. Nós não tínhamos nenhuma esperança para Deus. Mas Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, Deus sendo grande em misericórdia, Ele enviou seu próprio Filho e viveu aqui na terra como um homem perfeito. Ele não veio como um super-homem, Ele veio aqui como um homem como você e eu, com as mesmas fraquezas. Você acredita nisso ou não? Eu, quando era jovem, achava que não. Achava que para Jesus ele tirava de letra, era fácil para ele é filho de Deus. Não, Deus fez com que Jesus viesse viver aqui na terra com iguais condições que nós. Com as mesmas fraquezas, Ele também foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, só que sem pecado. Qual era a diferença? É que Ele vivia como homem todo o tempo debaixo da autoridade de Deus. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Deus hoje deseja tornar-nos obedientes a Deus, através da fé. Por isso que a fé visa nos fazer obedientes por fé. Não é isso que fala? Romanos 1, versículo 5, como diz? Por intermédio de quem? Viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Quando nós cremos, hoje à noite nós não cantamos glória para sempre ao Cordeiro de Deus. No fim o que? Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Quando você foi salvo, você creu no seu coração, com o seu coração, que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e você teve que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Só assim você foi salvo. Então, uma das condições primordiais para você ser salvo é confessar que Ele é o Senhor. Então, a partir daquele dia, você não é mais senhor da sua vida. Você, quando creu em Jesus e confessou Ele como Jesus, como Senhor, você foi destronado. Você perdeu o senhorio sobre você mesmo. Você entregou o seu senhorio, o senhorio da sua vida para o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E toda vez que na reunião você clama, como os irmãos pediram você declarar, Jesus Cristo é o Senhor, menos direito você tem sobre você. Porque nós hoje recebemos a fé para a obediência por fé. A obediência é uma coisa difícil de se aprender. A gente é muito desobediente. Nós ainda fazemos a nossa vontade. Fazemos as coisas na hora que queremos, do jeito que nós queremos. Irmãos, isso é infantilidade. Mas Deus quer nos fazer crescer. Graças ao Senhor, irmãos, que o Senhor Jesus morreu por nós.
Ele se tornou obediente por nós, por nossa causa, e quando ele morreu, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e Deus o fez Senhor e Cristo, e o fez assentar-se acima de todo o principado e potestade. Todas aquelas autoridades clandestinas ficaram abaixo de Cristo, e para ser cabeça sobre todas as coisas, Deus deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então nós estamos aqui, irmãos, nesse processo do encabeçamento de Deus e Cristo. Estamos sendo encabeçados. Sabe o que é maturidade, que eu tanto estou falando agora? Crescimento de vida e maturidade é encabeçamento. Quanto mais maduro você for, mais encabeçado você está por Cristo. Você não tem mais a sua própria liberdade. O Senhor é o dono do seu ser, dono do seu mover, da sua ação. Amém? Então, ele morreu, mas não ficou na morte. Deus o aprovou e Deus o ressuscitou. E agora, irmãos, por causa da sua morte redentora, Deus nos justificou pela fé. Nada tivemos que fazer, basta crer que Jesus morreu em nosso lugar. Os nossos pecados foram perdoados e a justiça de Deus foi aplicada sobre nós por meio da fé em Cristo Jesus. Eu e você, nada que tivemos que fazer a não ser crer. E nós, não só isso, com sangue aspergido sobre o propiciatório, sangue não mais de bodes e bezerros, mas sangue de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Hoje, irmãos, não tem mais barreira entre nós e Deus. Nós podemos entrar com intrepidez à presença de Deus. Ó Senhor Jesus, no Santo dos Santos. Porque, irmãos, o que Deus quer fazer conosco só tem uma maneira de fazer. Não é nos melhorar no comportamento, na conduta. Deus tem que nos mudar de essência, nos mudar de natureza. Amém? Romanos capítulo 5 nos mostra que como Deus vai fazer esse trabalho? Deus vai fazer esse trabalho porque nós nascemos todos em Adão. Em Adão, nós não temos outra saída. Em Adão, nós temos pecado, temos morte. Em Adão, nós temos a transgressão, nós temos a desobediência, não é? Em Adão, irmãos, vem toda aquela sorte das obras da carne. E nós não temos como nos livrar disso. Não adianta você continuar ligado a Adão e reformar o seu comportamento. Alguém vem e ajuda você a mudar o seu comportamento com relação à sua esposa, a mudar o seu comportamento com relação ao seu marido. Irmão, quem sabe essa ajuda pode ser de ajuda, alguma ajuda, mas essa ajuda não muda a sua essência. Deus quer mudar a sua essência. Deus quer arrancar você de Adão. E Deus quer colocar você em Cristo. Mas isso não é só teoria, não. Deus quer tirar você da raiz antiga, raiz velha, quer colocar você numa raiz nova. Essa raiz nova, irmãos, é a raiz em Cristo. Isso eu venho falando, irmãos, em toda essa viagem. E hoje à noite eu tenho que falar sobre isso. Romanos 11, porque esse é o segredo da salvação de Deus. Romanos 11. Ó Senhor Jesus. Versículo 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Como eu, que nasci em Adão, vivo em Adão, tenho raiz em Adão, eu consigo ser santo. Como eu consigo ser santo, irmãos? Procurar
no meu comportamento não pecar. Procurar então no meu comportamento ser bonzinho. No meu comportamento ajudar a velhinha a atravessar a rua. No meu comportamento dar esmola para os pobres. E na igreja, né, tentar ajudar os irmãos no máximo que posso. É isso? Isso ainda não muda a minha essência. Porque você só será santo se você estiver ligado à raiz santa. E a santidade não é conceito moral de você não pecar, não fazer coisas erradas. Irmãos, a santidade é a natureza de Deus. E Deus é único. Ele é separado dos demais. Deus, no Antigo Testamento, em vários lugares ele fala: eu sou Deus. Além de mim, não há outro. Só Deus é santo. Então, se você quer ter a natureza santa de Deus, você quer ser santo, você tem que estar ligado a Deus. Quanto mais Deus você tiver, mais santo você será. Não é quanto menos você pecar se tornará mais santo. Não é isso. Esse é o conceito moral. O conceito correto é: quanto mais elementos de Deus estão sendo constituídos em mim, mais santo serei. Vocês estão entendendo? Então o problema é em que raiz você está vivendo. Se você continua vivendo no velho homem, continua em Adão, irmão, não adianta reformar esse homem. Ele pode melhorar um pouquinho, mas não muda na sua essência. A salvação de Deus é completa. A salvação de Deus é colocar você na raiz santa. E essa raiz santa vai tornar o ramo santo. O ramo era da oliveira brava. O ramo estava em Adão. Mas Deus nos cortou de Adão. Através da morte de Cristo. Nós somos unidos na semelhança da morte de Cristo. Deus nos arrancou de Adão e da oliveira brava, e Deus nos enxertou na boa oliveira. E dessa boa oliveira, esse ramo vem recebendo, esse ramo que era da oliveira brava, mas agora está na raiz santa, está recebendo a seiva santa da raiz. Irmãos, essa é a salvação de Deus para nós. Senão, não tem salvação, irmãos. Já pensou prometer para minha mulher, dizendo: eu continuo em Adão, continuo com o velho homem, dizer para ela: eu prometo que eu vou mudar daqui para frente. Prometo que vou ser mais paciente contigo. Prometo que eu vou ser mais carinhoso com você. Prometo que eu não vou me irritar com você. Prometo... Você acredita nessa conversa? Quem acredita nessa conversa? Você tem que dizer para o seu marido: não, só acredito quando você mudar de raiz. Quando a raiz for raiz santa, aí você vai ser santo. Por isso, irmãos, isso é maturidade, irmãos. Deus, para te amadurecer, precisa colocar elementos de Deus em você. É a santidade, isso é santificação. É mais Deus em nós. Mais Deus, mais santo. Mais Deus, mais santo. E nós vamos amadurecendo, irmãos. Nós vamos crescendo. Portanto, é importante a palavra profética, é importante a gente se aprofundar na palavra, é importante ter comunhão com os irmãos, é importante servir junto com os irmãos. Tudo isso nos faz crescer. E no fim, Romanos 8, ó Senhor Jesus, coisa maravilhosa, Senhor Jesus. Falei um pouco lá em Santa Rita, né, capítulo 8, versículo 14. Primeiro capítulo 8, falei para os irmãos lá em Santa Rita, que quem realmente consegue mudar a chave de uma raiz para outra é a nossa mente. Pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. Onde você fazer pender a sua mente,
é onde você vai estar lançado a sua raiz. Se a sua mente for se inclinar para a carne, você vai estar ligado à raiz antiga, você vai receber morte. Mas se a sua mente naquela hora for mudada para espírito, você vai estar ligado à raiz santa. Você vai receber a seiva santa e vai resultar em vida e paz. Então, a sua mente é muito importante. Cada dia, cada minuto, cada momento, coloque a tua mente, irmão, nas coisas do Senhor. Você vai estar na raiz certa. Eu estava ontem hospedado na casa de uma irmã, viúva. Ela falou, depois da morte do marido, o que salvou ela de cair na depressão é a vida da igreja. Falou, não me dá tempo de colocar minha mente em outro lugar. Segunda-feira tinha reunião. Terça-feira tinha reunião. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. 7 dias tenho reunião. Não tenho tempo para colocar minha mente nas coisas do saudosismo do meu marido, né? Então eu falo, isso me salvou. Coloque sua mente no Espírito. Aí, o que vai acontecer? Com o tempo, nós vamos ser pessoas guiadas pelo Espírito. Versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esses filhos aqui já são filhos crescidos, filhos ruiós. Se você é um filho crescido, treinando sua mente sempre nas coisas do Espírito, colocando o quê? Lançando sempre o seu ser na raiz santa, irmãos, você vai ser aquele que é guiado pelo Espírito. Eu falei com os irmãos, só os mais maduros vão entender. Às vezes a gente tem um conceito errado. Eu estou fazendo atividades espirituais, atividades para Deus, então eu estou em Deus. Quando eu estou fazendo atividades seculares, como trabalho, cuidar de família, não estou em Deus. Irmãos, isso é um conceito errado. Você tem que saber fazer todas as coisas em Deus. Quando eu era muito jovem, eu perguntava para os irmãos assim, quando eu leio o jornal Árvore da Vida, eu estou no Espírito? Não. A plateia respondia, sim, amém. E quando eu leio um jornal secular, eu estou no Espírito? Não. A plateia respondia, não. Na verdade, eu posso estar fazendo minhas coisas seculares no Espírito. Eu posso estar fazendo alguma atividade espiritual fora do Espírito. Tem gente que se refugia atrás de atividades para não ouvir palavra. Então, atividades espirituais não indicam que você está na raiz certa. Você precisa aprender a fazer as coisas na raiz certa. E tudo. Os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Então, hoje eu vou avançar mais um pouco, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Bom, não sei se vocês percebem aqui, estou avançando cada vez mais. De um lado, eu sou um filho tecnon, filho pequeno, acaba de nascer de Deus. Aí eu vou vivendo mais no Espírito, aprendendo a estar na raiz certa. Irmão, pouco a pouco eu vou crescendo até o filho ruiós, ser um filho já crescido. Mas o filho ruiós não necessariamente ainda me faz um herdeiro. Eu só vou ser um herdeiro quando eu realmente me preocupar, fazer as coisas como Deus faz. Por exemplo, você tem um filho, você tem um negócio, e você está preparando o seu filho para ser o sucessor do teu negócio.
Mas não é só porque seu filho cresceu, ficou alto, tem estatura grande, né? Ele está pronto para assumir a empresa. Você precisa prepará-lo para a empresa. Você pode ser um filho de Deus crescido na igreja, mas você pode não se preocupar muito com as coisas de Deus. Se preocupar muito em reinar no mundo que há de vir. Se hoje você não se preocupa na igreja, não é? Em gerir as coisas de Deus, você não vai ser um bom herdeiro, não vai ser um herdeiro. Então, irmãos, para ser um herdeiro, vai precisar passar por mais um processo. Isso que eu não falei ontem. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Você, irmãos, por isso, todos os sofrimentos que vêm na nossa vida visam nos glorificar. Deus quer fazer de nós não só seus filhos crescidos, mas Deus quer fazer de nós seus filhos herdeiros, capazes de herdar o negócio do Pai. Você vai receber o reino vindouro para administrar. Você está pronto para administrar ou não? Você não aguenta nenhuma pancada? Um pouco de sofrimento você já desiste? Então hoje Deus quer treinar você. Se nós sofremos com Ele, sofremos, e com Ele também seremos glorificados. Por isso que no versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos vão produzir glória em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, quando nós amadurecemos, não só sendo um filho crescido, mas sendo um filho herdeiro, passamos por sofrimentos, aprendemos resiliência, nós sabemos administrar as coisas de Deus, hoje, aqui na igreja, com o Senhor, na obra do Senhor, irmãos, passando por sofrimentos, aí, irmão, nós vamos ser glorificados, quando nós ganhamos a liberdade da glória de Deus. Você sabe que a glória nos liberta da corrupção, nos liberta da limitação desse corpo limitado, irmãos, cada vez mais, quanto mais eu tenho a glória de Deus, mais sou libertado. E essa liberdade da glória de Deus, irmão, vai libertar toda a criação. O mosquitinho que pica você, irmão, se ele é libertado também da corrupção. A criação toda geme. Versículo, é isso, né? Versículo 19. Não, 19 já li, né? 20. Pois a criação está sujeita... Não, isso... O 21 já li, né? 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, ou suporta dores e parto. O original é suporta dores e parto. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Irmãos, esse é o processo final. Nós nascemos de Deus, nós filhos teknon, depois nós crescemos, viramos filhos ruiós, e nós sofremos junto com o Senhor por administrar as coisas de Deus, das casas de Deus, da obra de Deus. Nós nos tornamos herdeiro de Deus, e no final, irmãos, nós ganhamos a plena filiação, que é a redenção do nosso corpo. Irmão, nós seremos totalmente glorificados, glória por dentro e glória por fora. Irmão, nessa hora nós libertamos toda a criação do cativeiro da corrupção. Irmãos, esses são os vencedores, filho varão. Você quer fazer parte dele? Por isso, rogo a você,
Não perca mais tempo com coisas que não fazem você crescer. Viva intensamente a vida da igreja. Mesmo que você tenha o seu trabalho a fazer na segunda-feira, faça o seu trabalho no Espírito. Pode ou não pode fazer trabalho no Espírito? Pode e deve, né? Você é guiado pelo Espírito e você pouco a pouco vai crescer, vai aprender a gerir as coisas do Senhor, você vai ser um herdeiro e por fim você vai ganhar plena filiação, que inclui a transfiguração do seu corpo. A glória vai transformar esse corpo mortal num corpo imortal, incorruptível. Irmão, esse é o processo final da salvação de Deus. Quem não quer isso? Nós estamos aqui para trabalhar justamente para esse fim. Espero que você coopere com o Senhor. Nós estamos no Brasil, lembre-se dessas duas responsabilidades. Nós temos que preparar a produzir o filho varão, os vencedores, tomara que você faça parte dele. E nós temos que preparar todas as cidades com vida da igreja forte para preparar o deserto para receber os que vierem refugiados da grande tribulação. Jesus é o Senhor. Amém.